Acompanhe comigo na sua Bíblia e eu vou pedir o seguinte. Vai ser projetado aqui o texto, vai aparecer aqui ao meu lado o texto. Porém, eu queria que você matasse as saudades da sua Bíblia impressa. A não ser que você não tenha e tenha usado um aplicativo. Mas agora, se você puder, eu vou esperar um pouquinho. Busque a sua Bíblia impressa, onde você faz algumas anotações, assim eu espero. Eu queria que você lesse na sua Bíblia. Nós usamos aqui a chamada versão ARA, Almeida Revista Atualizada. De repente a sua é um pouquinho diferente, mas eu queria que você tivesse contato agora com a Bíblia impressa, caso você tenha. Se não, pode acompanhar no aplicativo. Se não, pode acompanhar aqui a projeção, tá bom? Mas caso contrário, faça isso. Estou esperando. Vai lá, é sério. Busca a sua Bíblia, rapidinho. Muito bem. Acho que a maioria não fez isso, né? De falar. Então eu espero que você esteja fazendo nos seus devocionais, abrindo a palavra, lendo, anotando, ou no aplicativo, marcando e fazendo as suas próprias considerações e ponderações. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante, diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar? Feche os seus olhos, aquiete o seu coração. Pai amado, Deus supremo, Senhor absoluto de todas as coisas, Deus que governa todo o universo na palma das suas mãos. Deus que antes do mundo existir, tudo fora criado em si, para ti, por meio de Cristo. É o teu nome que nesse momento nós reconhecemos toda excelência da sabedoria, da majestade. Pai eterno, que com o seu poder ressuscitou Cristo dentre os mortos, que com o poder do seu Espírito, o Espírito Santo, fez com que as garras da morte não prevalecesse em Cristo Jesus, e que ao terceiro dia ressuscitou, e ressurreto, caminhou ainda um tempo entre os homens, sendo assunto aos céus, estando à tua direita, ó Pai, intercedendo por nós nesse momento. É no nome dEle
e no Espírito Santo que o Senhor derramou sobre nós em Pentecostes, cumprindo a sua palavra. Espírito Santo que reside em nós, que mora em nós. Espírito Santo que nesse momento está trazendo tranquilidade, calma, e abrindo a mente e o coração de cada um de nós para a tua palavra. Diante de ti, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus e pelo poder do Espírito Santo, não permita que a nossa mente se disperse nesse momento, que nada à nossa volta seja mais importante do que ouvir e colocar em prática a tua palavra. Sê conosco agora, usa a minha vida como miserável pecador que eu sou, mas separado pelo teu poder, santificado em Cristo, e como arauto da tua palavra, proclamador do teu evangelho, eu te peço, usa-me, Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, o apóstolo Paulo agora fala sobre a soberana vocação, fala sobre o agora, um agora que precisa ser vivido distanciado, desconectado do passado. E ele vai dizer, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo introduz uma palavra que era muito conhecida naquele tempo, ensinada principalmente pelos gnósticos. Eles diziam assim, você precisa de um conhecimento extra para poder ter a gnose, ter o conhecimento profundo, conhecer aquilo que os pobres normais não conhecem. Você precisa ser introduzido nessa gnose. E esse movimento do gnosticismo sempre esteve presente na história da igreja. E agora Paulo, combatendo um dualismo, combatendo esse pensamento que não tem respaldo na palavra de Deus, vai dizer assim, eu não tenho essa perfeição que muitos estão à procura. Eu não tenho alcançado essa perfeição. E essa perfeição não é a perfeição que eles ensinam. Não é pelo caminho que eles defendem. Eu não recebi, não obtive isso ainda. E quando ele fala desse conhecimento profundo, para Paulo não é apenas um conhecimento teórico, como os gnosticistas falavam, mas tinha a ver com uma maturidade do ser. Então eu queria que você lesse a palavra perfeição como um conhecimento experimental, como um conhecimento que você experimenta em Cristo, que te faz ser uma pessoa experiente, mas madura. Perfeição é ser alguém amadurecido. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, sermos pessoas mais amadurecidas. Aí Paulo vai dizer, não que eu já tenha recebido isso agora ou obtido, mas prossigo para conquistar. Essa palavrinha, prosseguir, é uma outra palavra muito interessante. A palavra prosseguir era utilizada no contexto de caça, onde o caçador, ao avistar a sua presa, não desviava o olhar em nenhum momento, mas fitava os olhos e corria atrás. Nada mais era mais importante do que perseguir aquela presa atentamente. Então Paulo está dizendo, o meu agora, não que eu já seja maduro, perfeito dessa forma, não que eu conheça todas essas coisas, não, mas eu persigo essa realidade, eu sou insistente, perseverante, determinado, eu não me desvio, eu não me distraio com aquilo que não tem a ver com o que me faz ser mais
amadurecido. E aí ele vai dizer: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Agora ele vai falar sobre um paradoxo. Logo mais à frente, lá no versículo 15, ele vai dizer assim: todos, pois, que somos perfeitos. Parece ser uma coisa contraditória. Primeiro ele fala, versículo 12: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Então ele fala: não, eu ainda não sou essa realidade. Mas aí depois, no versículo 15, ele fala: todos, pois, que somos perfeitos. Parece que Paulo está se contradizendo. E aí, Paulo, você é ou não é perfeito? Tem alguma coisa errada nesse texto, aparentemente. Nós chegamos a essas conclusões confusas quando nós não conhecemos toda a teologia de Paulo e toda a teologia dos evangelhos. Porque nós vivemos uma tensão de um reino que já é e será. Lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 4, num diálogo com a mulher samaritana, em que ele diz: mas vem a hora, e já chegou. Quando nós falamos do reino de Deus, o reino de Deus já é, mas ainda também será. Nós vivemos essa tensão. Em outras palavras, você em Cristo já é perfeito. Você em Cristo já está do jeitinho que deveria estar. Um dia você vai experimentar da ressurreição se você tem Jesus. Já é uma realidade. Porém, isso é algo que nós vamos experimentando no passar do tempo, na dinâmica da vida. Lembra no capítulo 2 que nós já estudamos? Que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei, é a ideia de alguém que recebeu um campo, o campo lhe foi dado, mas o campo não pode ficar improdutivo, tem que ser cultivado para produzir. Então Paulo está dizendo: essa salvação, é esse procedimento que vocês têm que ter, com a salvação que lhe foi dada pela graça, é sua, já pertence a você, é uma realidade. Não vou entrar nesse detalhe, mas a Bíblia nos garante que nós não perdemos a salvação se estamos em Cristo Jesus, se nós somos achados em Cristo Jesus. Você não precisa viver com medo: será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo? Não, você é salvo, a graça te salvou. Não tem a ver com o que você fez, faz ou fará, tem a ver com o que Cristo fez. Salvação é graça. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, que aqueles que não pensam assim, e muitos estão entre nós, ensinando entre nós, são inimigos da cruz de Cristo. É isso que Paulo afirma veementemente. Agora, essa perfeição, maturidade, parafraseando as palavras de Martin Luther King Jr., quando disse: eu não sou aquilo que eu deveria ser, mas eu já não sou mais o que eu era. Nós cristãos podemos pegar essas palavras do Martin Luther King Jr. e aplicá-la da seguinte maneira: hoje nós não somos aquilo que um dia seremos. Não somos ainda isso. Um dia seremos, mas hoje não somos. Mas também nós já não somos o que éramos. Estou te dando um tempinho para digerir isso aí. Se você está em Cristo, se você é alguém que está prosseguindo para conquistar aquilo pelo qual você já foi conquistado, hoje você tem a ciência que você ainda não é perfeito, maduro, conhecedor de Cristo, como um dia você vai ser. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, vai falar sobre isso. Que hoje nós vemos como um espelho embaçado, mas um dia nós o veremos como Ele é. Se você é alguém que está em Cristo,
Você tem a consciência que você não é aquilo que um dia será. Mas também você já não é mais a mesma pessoa que você era. Porque se você faz uma análise da sua vida hoje, e você continua sendo a mesma pessoa que você era, tendo as mesmas práticas que você tinha antes de dizer ter sido encontrado em Cristo, meu irmão, não tem nada lá na frente te esperando de ressurreição nesse sentido, não. Tem outra coisa, que daqui a pouco o texto vai falar. Então Paulo está dizendo, eu ainda não sou, mas eu me dedico, eu prossigo, me empenho para conquistar aquilo que, Paulo? Essa perfeição, essa maturidade, aquilo para o que também fui conquistado. Já sou conquistado por Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E agora eu me empenho para cada dia mais ser uma pessoa madura. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha que interessante. Eu ainda não sou, um dia serei, mas hoje eu tenho uma atitude, uma postura. Que postura é essa, Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que coisas são essas, Paulo, que para trás ficam? O que nós lemos no capítulo 3, no versículo 4 até o versículo 8. O que ele tinha de glorioso, que as pessoas aplaudiam. Ele olha para aquilo, ele fala, não me influencia mais. O que eu tinha e não tenho mais, o que eu deixei de ganhar, gente, isso aqui é maravilhoso. É alguém que está conseguindo olhar para o seu passado e praticamente ele está experimentando de uma desensibilização. Ele poderia ser uma pessoa muito sensibilizada, sensível. Eu era assim, antigamente era tão bom, mas não. Alguém que, esquecendo das coisas que para trás ficam, batendo na mesma tecla. Talvez você precise esquecer e deixar algumas coisas para trás. Se isso ainda não aconteceu, você precisa ser encontrado em Cristo. Aí ele vai dizer, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Essa palavrinha alvo, que só aparece aqui no Novo Testamento, é a palavra escopo. As nossas corridas atuais preservam esse modelo antigo. O modelo antigo, que é preservado nas nossas corridas, pelo menos as maratonas, quando o maratonista, o atleta, o corredor, está chegando e vai cruzar a linha de chegada, o que tem? Uma fita. É o escopo. É o alvo. E ele passa aquela fita. Paulo está dizendo assim, eu prossigo para poder chegar onde eu tenho que chegar. Na linha de chegada. Paulo está usando aqui um linguajar de um atleta. Do contexto romano, e aqueles homens sabiam muito bem, as mulheres também, porque a maioria dos cidadãos de Filipos eram ex-soldados, comandantes do Império Romano, e quando se aposentavam, vinham para o contexto da cidade, da colônia romana de Filipos. A cidade era uma colônia romana. Então, os Jogos Olímpicos eram muito conhecidos por esses homens, por essas mulheres, que tinham participado, assistido. Aí Paulo está dizendo, o meu presente é comparado, e vai usar de novo a palavra prossigo, é comparado a uma corrida.
Eu estou nessa maratona, eu estou nessa corrida, prossigo para o alvo, versículo 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui ele está trazendo uma imagem, uma ilustração muito clara. O vencedor que passava pelo escopo, pela linha, pelo alvo, pela fita, agora ia diante do imperador, diante do poderoso da época, e ali aquele imperador que estava sentado ficava em pé para poder presentear, premiar o vencedor. Gente, isso é uma coisa fenomenal. E isso aqui que ele está usando de ilustração, parece que é uma expressão fidedigna da eternidade. Eu vou te explicar o porquê. Você lembra quando Estevão foi apedrejado? O que aconteceu quando ele estava ali nos seus últimos suspiros? O que ele viu? Você lembra? O texto diz que ele viu o céu aberto. Jesus em pé. Lembra? Em nenhum momento você vai ver o rei em pé. Mas um rei, um príncipe, se coloca em pé para receber o vencedor e premiá-lo. Oh Deus! É isso. Se você foi encontrado em Cristo, é alguém que diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você está dizendo: não existe nada mais precioso nessa vida do que um dia ter Jesus em pé para me receber e me premiar. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, ou seja, nós que somos encontrados em Cristo, nós que somos encontrados na graça, pela graça, nós que vamos viver essa realidade, somos maduros já na glorificação, a realidade do que é e ainda será, e hoje vivemos parcialmente essa perfeição, parcialmente esse conhecimento, parcialmente essa maturidade. Paulo vai dizer: tenhamos esse mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui Paulo dizendo assim: olha, tem gente entre nós que não consegue entender isso. Eu estou falando, e esse povo não entende. Que Deus esclareça, Deus vai esclarecer. Inclusive a gente, começar por mim, a gente precisa aprender que Deus esclareça. Porque tem horas que a nossa argumentação é muito limitada. Você fala, não adianta. É só Deus. E tem coisa que a gente tem que falar, que Deus esclareça. Que Deus ilumine a mente da pessoa. Deus vai fazer isso, uma hora a ficha cai. É possível. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele termina. Versículo 16, pelo menos esse bloco. Não terminei a mensagem. Onde vamos até meia-noite, 1h. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui ele não está dizendo, cada um viva aquilo que aprendeu, aquilo que... Não. O que nós alcançamos? Cristo. Ou seja, todavia, todos nós andemos em Cristo. Uns que estão em Cristo, a ficha ainda não caiu em alguns aspectos. Que Deus faça a ficha cair, que Deus esclareça. Outros já têm isso esclarecido. Mas todos nós somos de Cristo. Somos de Cristo. Vamos para a reta final? Versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo assim: olha, a minha vida é um modelo, um referencial para vocês. E entre vocês há outros referenciais. Deixa eu abrir aqui
uma nota de rodapé, um comentário. Nós precisamos ter pessoas que sejam modelos referenciais de fé para os neófitos, para pessoas que são novas na fé, pessoas que estão aprendendo. Nós precisamos de homens e mulheres na nossa igreja que assumam sobre si a responsabilidade de serem referenciais para outros. A gente não pode esperar só de A, B ou C. A gente tem que entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não, eu me coloco como um referencial. Sede meus imitadores. Mas observem pessoas também entre vocês aí, na cidade de Filipos, que são referenciais. Que vocês encontrem neles o que podem encontrar em mim. Então, seja um referencial, seja um modelo. E aqui eu não estou falando de você ser um fariseu, um religioso, que nada pode. Gente, isso dá coceira. Né? Gente que fica rotando santidade. Gente que parece que pisa em nuvens. E a rota purpurina. Não é isso não. Paulo é um pecador. Paulo disse que Cristo morreu para todos os pecadores, do qual ele era o pior. Então, não estou falando aqui de ser perfeito no sentido de não ter um erro. Todos nós erramos, todos nós temos nossas falhas, os nossos pecados. Mas você precisa entender que Deus quer levantar pessoas para serem referenciais, tanto no contexto da igreja. As nossas crianças precisam de referenciais, os adolescentes, os jovens, os adultos, os casais, os idosos, mas não apenas no contexto da igreja, mas no dia a dia, lá no teu ambiente de trabalho, meu irmão, minha irmã. Você tem que ser um referencial, um modelo, não a ser ouvido, mas a ser seguido, no sentido de pessoas falarem assim, puxa, olhando para a vida dele, para a vida dela, é impressionante como essa pessoa tem uma alegria que vai além das circunstâncias. Essa pessoa está vivendo um contexto em que ela foi demitida por causa de toda a pandemia que está por aí. E olha como ela ainda continua firme em Jesus. Você não vê essa pessoa blasfemando, murmurando, fazendo das redes sociais uma exposição lamentável. Você olha e fala assim, cadê a fé dessa pessoa? E aqui eu não estou falando de uma fé cega não, irmãos. Aqui eu não estou falando de você não poder expressar a sua opinião, a sua tristeza. Eu acho que Facebook não é um espaço tão próprio para isso. Instagram, redes sociais. O povo só vai olhar aquilo ali, vai mandar um amenzinho, olhe lá. Quantas pessoas que de fato te procuraram depois que você fez um desabafo na internet? Pouquíssimas. E muitas vezes procuram como curiosos. O negócio é ter mentoria, gente próxima, gente para conversar, né? Mas nós precisamos de pessoas que consigam falar assim, fui demitido, perdi, não sei como que vai ser minha vida daqui para frente, financeiramente falando, mas uma coisa me traz paz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a face dessa terra, ainda que meus ossos pereçam, a minha carne, meu espírito, verá a Deus. São palavras de Jó. Jó, filhos falecidos, todo o império que ele construiu, toda a sua riqueza perdida, toda a sua saúde, agora massacrada por uma enfermidade que o cobria do alto da cabeça à planta dos pés. O que se esperaria de um homem como esse? Bem, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre a face da terra. Ainda que eu morra, mas eu verei a Deus. Paulo está dizendo, olhem para mim, porque eu sou assim. E você? E eu?
Aí Paulo vai continuar, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, aqui está falando de igreja, pessoas estão entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Você imagina Paulo escrevendo isso e fazendo essa observação? Eu estou escrevendo isso novamente para vocês, e eu estou aqui chorando em lágrimas. Essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Estou no versículo 18. Que são inimigos da cruz de Cristo. Estão entre nós e são inimigos da cruz de Cristo. Sabe quando alguém é inimigo da cruz de Cristo? Quando ele não ensina, não crê que a salvação, que a cruz de Cristo é um instrumento da manifestação do cumprimento histórico de que Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Messias, Ele é o Machia, Ele é o desejado das nações, Ele é aquele em quem nós depositamos unicamente e somente a nossa fé. Somente nele, irmão. A tua fé está em Jesus e mais alguma coisa, alguma prática religiosa, em alguém. A tua fé é um partido político. A tua fé é um político, pobre, miserável, inimigo da cruz de Cristo, porque a nossa fé não está posta em homens, a nossa fé está posta no Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. É isso que Paulo está dizendo, é por isso que Paulo chora. São inimigos da cruz de Cristo. Cristo não é suficiente para eles, a cruz de Cristo não é o alvo, não é o que marca, não é a esperança. Cristo não é suficiente. Você não consegue acreditar que Jesus está no controle do nosso país. Você não consegue acreditar que Jesus está no controle do mundo, apesar dessa pandemia, apesar da Covid-19, do coronavírus. Você acha que Jesus não está no controle? Não, meu irmão, minha irmã. Você acha que esse cenário político que nós estamos enfrentando, tão truculento, barulhento, com tanta coisa que a gente não consegue entender, você acha que Jesus perdeu o controle da história? E que você tem que inimigo da cruz de Cristo. Aconteça o que acontecer, seja amigo da cruz de Cristo. Seja amigo do Cristo da cruz. Esteja em Cristo. Vem governo, sai governo. Vem saúde, vai saúde. Vem pandemia, sai pandemia. Depois vem outro. Todo esse cenário caótico, o Senhor reina. O Senhor reina. Creia em nome de Jesus. Não seja inimigo da cruz. Qual que é o destino dos inimigos de Cristo, da cruz de Cristo? Versículo 19. O destino não é a ressurreição, não é a glória do porvir. O destino, a linha de chegada, ele vai dizer, versículo 19, o destino deles é a perdição. O que é perdição aqui? É aqueles que não estão achados em Cristo. Lembra que Paulo falou? Domingo passado nós lemos isso. Estou achado em Cristo. Esses estão perdidos. Estão perdidos agora e no porvir. O destino, o final de todas as coisas, o pós-vida, perdido, separado eternamente do eterno. 3 características. Perdidos, o Deus deles é o ventre. Não, o Deus deles não é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pode falar. Paulo disse, eles estão entre nós, estão cantando hinos, louvores, dando glória a Deus, estão com a Bíblia aberta. Mas, se eles são inimigos de Cristo, se eles não confiam plenamente no Senhor,
Se para eles a história é uma história de casualidades, de aleatoriedades, se eles acham que precisam colocar a fé, a esperança em alguém ou em algo, o destino deles, esses que estão entre nós, gente, ele está falando de gente da igreja, que em nome de Jesus você não seja um desses. Eu não quero ser um desses, que você não seja um desses. O ventre deles, o Deus deles é o ventre. Que coisa, né? O Deus deles é o ventre. E aqui nós vamos ter alguns posicionamentos, ou dois posicionamentos, duas linhas de interpretação, que seria o Deus deles é o ventre. Uns vão falar a ideia de ventre, de estômago, de barriga, né? Traz a ideia de que tem a ver com os desejos. No contexto grego, onde que residia a sede dos desejos, dos prazeres, era o estômago. Então Paulo está dizendo assim, essas pessoas, o Deus deles são os seus próprios desejos, são os seus prazeres, são os hedonistas. Que coisa, né? O meu desejo, o meu sonho, a minha vontade, o meu prazer, é um Deus para eles, que controla, que comanda, que instrui, que conduz, tomam decisões apenas baseadas nos seus próprios desejos. O outro está nem aí com o outro. Deus está nem aí com Deus. O Deus deles é o ventre. Então a primeira interpretação é o ventre como sendo a sede dos desejos. A outra, que para mim faz mais sentido, é que o Deus sendo o ventre, está falando do pecado de glutonaria, que tem a ver com prazer também. É gente que estava tão despreocupado com a eternidade, essa visão dualista, gnóstica, que o negócio é o espírito e o corpo. Olha, não liga com o corpo está aí, vamos tratar o corpo de qualquer jeito, comer de qualquer jeito. Gente que comia excessivamente, gente que vivia para comer, está ligado aos prazeres, à comida, né? Só que vivia para comer, e por isso vivia os excessos. Deveria comer para viver, mas na verdade, vivia para comer. Aí Paulo vai dizer, é gente que só pensa em gastar consigo mesmo, gente que só quer saber de encher o próprio bucho. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É gente que só está preocupado com aqui e agora. Detalhe, perceba que o texto fala, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O problema não é se preocupar com as coisas terrenas. Nós temos que nos preocupar com as coisas terrenas. É lógico. Mas quando você somente, exclusivamente, se preocupa com as coisas desse mundo, que sentido faz a eternidade para você? Que sentido faz novos céus e nova terra? Tudo se resume aqui na agora. Talvez você não vive essa alegria no Senhor. Talvez a quarentena, o isolamento social, o lockdown, está maltratando a tua alma. Não é porque você está passando fome. Não é porque você teme de passar fome. Existe algo além. Talvez tenha muito mais a ver com aquilo que você sempre quis construir, aqui e agora. Você vive em função de querer ter um império formado aqui agora. Você teve que mudar de direção, teve que interromper sua trajetória, e para você, os seus negócios, os seus empreendimentos, os seus sonhos, é tudo. Volto a falar, não estou dizendo que seja errado em nenhum texto, mas se para você é só isso, você é um dos destinados à perdição aqui que Paulo está falando. Você está perdido. Sabe por que tem gente já perdida aqui agora com toda essa situação? Porque o coração só busca as coisas da terra, só coisas terrenas. Ela não consegue falar, eu lamento pelo meu negócio. E gente, por favor, aqui eu não estou sendo indiferente com a dor de ninguém. Inclusive eu acho uma grande babaquice
aqueles que ficam condenando quem quer trabalhar, quem quer abrir o seu negócio, reabrir o seu negócio, atender clientes. Aliás, você viu o vídeo que foi passado, né? Nós não podemos ficar condenando quem quer e prefere e defende o isolamento social, porque não quer perder um ente querido, sabe que tem um idoso, sabe que tem alguém do grupo de risco ou faz parte do grupo de risco. Aí vem o pessoal, saiba você que está aí no isolamento, sabe que você só está comendo porque tem gente trabalhando. Isso aí, gente, eu estou vendo a reveria. Vira e mexe, você vê esse estampado no Instagram, no Facebook, seja onde for. E aí o contrário é verdade. Você que fica aí trabalhando, pondo a família em risco. Pelo amor, dá para entender os dois lados. Dá para entender o comerciante que está com o coração apertado, porque o seu negócio já fechou. Que está tentando buscar a linha de crédito, não tem crédito. Dá para compreender o pai de família que está pensando, como que eu vou sustentar minha família, sendo que agora eu fui demitido. Dá para entender, meu irmão, por favor. Eu não estou sendo insensível à tua dor, não. Eu oro por você. Nós como igreja queremos fazer alguma coisa por você. Mas se o teu coração está somente, unicamente em coisas da terra, está aí a explicação. Porque quando você tiver, você vai continuar sendo um perdido. E quando você perder, você vai ser um perdido mais atolado. Paulo está dizendo, eles só pensam em coisas da terra. Versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos estão postos na eternidade. Nós somos peregrinos aqui, irmãos. Amém? Você é peregrino. Você não está construindo algo para morar eternamente aqui. Somos peregrinos. É isso que Paulo está dizendo, a nossa pátria é celestial. E aqui eu não vou gastar mais tempo falando da dupla cidadania, cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Não é isso. Não vou ter tempo para isso por causa do tempo que já foi. Mas você precisa olhar mais para a eternidade. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja perdeu esse clamor. Teve gente que falou assim, pastor, pode ser o final dos tempos? Eu falei, pode. Mas pastor, e se for o fim do mundo? Eu falei, amém, glória a Deus, Maranata, ora vem, sem demora Senhor Jesus. E se essa pandemia te matar? Amém, eu sou dele, não quero morrer, mas se morrer, para mim é lucro. Você vai chorar a minha falta, uns vão dar graças a Deus, outros vão chorar. Se eu perder gente querida, eu vou chorar, vou sentir a falta. Mas eu quero ter o alívio de saber que está na eternidade, que aguarda a ressurreição no Senhor, porque foi encontrado em Cristo. Versículo 21, nós aguardamos Cristo para quê? Para terminar, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Então o que vai acontecer quando Jesus voltar? Nós teremos o nosso corpo de humilhação transformado. Quando ele fala corpo de humilhação, ele está falando da vulnerabilidade do nosso corpo. Está aí, um vírus, algo invisível, colocando o mundo de joelhos. Muitos nem para orar, mas desesperados. O corpo sente. Olha a quantidade de óbitos. Já nem precisamos, infelizmente, olhar para a tragédia na Itália, Espanha. Olha para o Amazonas. Olha para Manaus. Meu irmão, isso não é articulação da mídia, não. Está acontecendo. Já não tem leitos hospitalares. Os hospitais lá estão no máximo. Pessoas estão aguardando e não tem atendimento. O sistema funerário já entrou em colapso. Isso não é para se desesperar. E aqui eu quero falar uma coisa com muito amor e carinho. Nós não podemos ser aqueles que vivem divulgando tragédia, e sermos atentos, né? Tem jornalismo que você começa a assistir o programa e fica jorrando sangue em você. Vive de tragédia, do sensacionalismo da morte, da dor do outro.
Você não pode ser esses que só fala de tragédia, mas você também não pode ser do Fantástico Mundo de Bob. Alguns vão lembrar desse desenho, né? Ou Alice no País das Maravilhas. Não, está tudo bem. Não, olha, tudo está... Meu irmão, não é lá nem cá. É encarar a realidade com os olhos da fé. Então, Paulo está dizendo, o nosso corpo, que está tão sujeito a debilidades, a enfermidades, um dia vai ser transformado. Glória a Deus. Se você morrer pelo coronavírus ou qualquer outro tipo de morte, se você viveu em Cristo, você vai aguardar em Cristo. Você vai um dia ressuscitar. Se você estiver vivo, você vai experimentar de ser tomado aos céus pelo Senhor, ter o seu corpo glorificado, transformado. Então, morto, ressurreto ou vivo, sendo arrebatado, tomado por Deus, para Deus, teu corpo vai ser transformado. Apocalipse diz, lá não vai haver choro, ranger de dentes, mortes, não vai haver enfermidades, não vai haver choro. Olha que coisa boa. Está vendo porque a gente tem que olhar para os céus? Está vendo porque a gente tem que falar Maranata? Ora vem sem demora. O nosso corpo vai ser transformado, o corpo da humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Da glória de quem? Da glória daquele que nós estamos aguardando, o Salvador, Cristo Jesus. O teu corpo, o meu corpo, vai ser semelhante ao corpo do Cristo glorificado. Oh, glória a Deus! O que é a semelhança do corpo do Cristo glorificado? É o Jesus, lá no Monte da Transfiguração. É o Jesus ressurreto, que não era um espírito, um fantasma, mas tinha o seu corpo, o qual ele disse para Tomé, toca aqui, ó. É esse corpo corruptível, investido ou revestido de corruptibilidade, como Paulo ensina aos Coríntios. É esse corpo em que Jesus entra num lugar que estava trancafiado, se coloca em meio ao povo, como é que ele conseguiu entrar aqui? Entra e fala, paz seja convosco, shalom. E depois, sai. É o corpo semelhante a ele. E aí, para terminar, hoje a mensagem foi longa, falei? Segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Olha só, esse que tem o poder de colocar tudo sob os seus pés. Os pés dele, não sobre os seus, os pés dele. Esse todo-poderoso vai usar esse poder eficazmente para te transformar no dia. Glória a Deus! Oh. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus que nos deu a sua palavra, Verbo vivo, palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele cuja verdade a ser conhecida é a si mesmo. A verdade é uma pessoa, não é uma informação. A verdade que destrona e desfaz aqueles que vivem de mentira, como diz João, no capítulo 8.
e acabam se aliançando ao engano, à mentira, ao pai delas, que é o diabo. A Ti, ó Deus amado, na pessoa maravilhosa, redentora de Cristo Jesus, estamos na Tua presença dizendo que olhamos para a eternidade para viver o agora, deixando para trás tudo aquilo que é um refúgio. Estamos dizendo que não somos o que um dia seremos, mas que queremos nos empenhar para sermos cada dia mais parecidos com o Teu Filho, Jesus. Estamos dizendo que prosseguimos para o alvo, e nada e ninguém vai nos distrair. Estamos dizendo que a grande riqueza que temos é Cristo agora e Cristo no porvir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.